Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante, Senhor Presidente da Câmara Municipal cessante, Senhores Membros do Executivo cessante, caros eleitos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhores Deputados, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Senhores Cônsules, demais autoridades civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. Uma primeira palavra para agradecer a vossa presença nesta cerimónia de tomada de posse do novo Executivo da Câmara Municipal do Porto. Hoje estão aqui muitos amigos, homens e mulheres que, quando pouquíssimos acreditavam, sempre me apoiaram e deram o incentivo desinteressado para liderar um grande movimento de cidadania nesta nossa querida cidade do Porto. Sem vocês, nada disto teria sido possível. É para mim um motivo de orgulho e de satisfação receber o encargo de presidir aos destinos da cidade do Porto. Este é também o momento em que assumo, perante todos os portuenses e perante o país, uma grande responsabilidade. Saberei estar à altura do que de mim é esperado. Não duvidem, tenho uma noção rigorosa e exigente sobre o que esperam de mim e sobre o movimento de esperança que por toda a cidade representou a minha eleição. A mim cabe-me cumprir, nunca desiludir e enobrecer a função de Presidente da Câmara Municipal do Porto. Isto dito, e antes de seguir adiante, devo destacar, como imperativo de gratidão, o legado cívico e político que a cidade do Porto e eu próprio recebemos do Sr. Dr. Rui Rio, que hoje cessa estas funções públicas que exerceu ao longo de 12 anos. Mais do que as obras, mais até do que a exigência, o rigor e a transparência exemplares com que geriu os dinheiros públicos que lhe foram confiados, o Dr. Rui Rio deixa à cidade do Porto e ao país um modelo de pedagogia democrática e cívica, soube, como poucos, interpretar o sentido mais fundo do interesse público e da coisa pública e, para isso, não hesitou, quantas vezes foi necessário, afrontar interesses instalados, os mais vários, que procuravam captar e capturar em benefício próprio o património que é e só pode ser de todos, isto é, de todos os portuenses, de todos os portugueses. Acredite, Sr. Dr. Rui Rio, e aqui o afirmo publicamente com meridiana clareza, que me revejo nesse património imaterial que, de alguma forma, representa a marca d'água dos seus anos como Presidente da Câmara do Porto. E acredite, em segundo lugar, que conservarei essa linha de rumo. Não posso também deixar de mencionar e agradecer, nesta ocasião, a presença do Sr. Dr. António Costa, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E, além de razões de amizade e de respeito, que creio são mútuos, entendo esta presença como um sinal inequívoco de que ambos partilhamos firmemente a convicção sobre a importância decisiva do poder local no desejado desenvolvimento do país. Sr. Dr. António Costa, permita-me que exprime esta minha convicção profunda, tal como o Porto, é isso que Lisboa deseja. Acredito na importância nodal da descentralização e do poder autárquico, numa perspectiva que, afinal, é de modernidade e de adaptação necessária à evolução das nossas sociedades.
O poder local é mais eficiente, é mais económico, é mais racional na utilização de recursos públicos do que outros poderes. E esta cidade é disso demonstração, como certamente o será também a sua cidade de Lisboa. O poder local, e enquanto Presidente da Câmara nunca deixarei de o reivindicar, gere melhor e decide melhor. Por conseguinte, tem o direito e o dever de exigir mais competências e tem o direito de reclamar mais meios, lá onde, como por exemplo na habitação social, no ensino e nas competências das polícias, já demonstrou que faz melhor e melhor promove o desenvolvimento. E faz além disso melhor, porque estando mais próximo das pessoas e dos cidadãos, as sabe ouvir e cumpre aquilo que é razão de ser, primeira e última de qualquer poder político. Servir os cidadãos, melhorar a sua qualidade de vida, atender às suas necessidades e anseios legítimos. O poder local, na verdade, mais do que qualquer outro poder público, é o que melhor corporiza a ideia de um Estado de proximidade, de relação com os cidadãos, que às vezes, e quantas vezes com razão, olham para o poder central como um poder longínquo e até temível. Um país livre e independente, realmente, é aquele que todos os cidadãos têm condições de vida dignas e uma real igualdade de oportunidades. Um Portugal moderno e desenvolvido é um Portugal subsidiário, onde todos são respeitados e no qual as necessidades de todos são tidas em consideração. Nestes tempos perturbados, em que se ouvem vozes, nomeadamente do Governo, apelando às autarquias para que olhem para os recursos e criem condições para a instalação de mais empresas e de mais emprego, nestes tempos perturbados, em que nos dizem que as autarquias têm de reinventar a sua missão e que o desenvolvimento não pode ser um problema só do poder central, é também necessário que essas vozes nos esclareçam, sem inúteis ambiguidades, se estão disponíveis para transferir novas competências para as autarquias, para que estas possam valorizar, de facto, os seus recursos. Se no próximo ciclo de verbas europeias, no quadro comunitário de apoio que vigorará até 2021, a prioridade está na competitividade da economia, se é reconhecido o papel das cidades nesse grande desígnio nacional, então é obrigatório que a reorientação desses fundos reconheça as novas competências autárquicas. De outra forma, o Estado Central estará apenas a alijar as suas responsabilidades, o que não corresponde, minhas senhoras e meus senhores, a nenhuma forma de descentralização. E da mesma forma, é necessário que, independentemente da solidariedade entre cidades, não sejam aquelas que são bem geridas, que venham a pagar todas as contas daquelas que o não foram, sob pena de verem capturados os seus recursos neste novo ciclo tão exigente que se avizinha. Minhas senhoras e meus senhores, um país não é verdadeiramente livre e independente se nele houver cidadãos sem condições de vida dignas e uma real igualdade de oportunidades. Um Portugal moderno e desenvolvido é um Portugal subsidiário, onde todos são respeitados e no qual as necessidades de todos são tidas em consideração. Um Portugal democrático é um país onde o poder local assume plenamente o seu papel de verdadeiro fator de equilíbrio, de crescimento e de progresso. Tal como vejo as coisas, e a evolução da União Europeia e dos Estados que a compõem bem o confirma, as regiões e as cidades assumirão um papel cada vez mais relevante, porventura até mais do que as unidades estaduais, com a diluição das fronteiras físicas ou jurídicas, com uma desterritorialização acelerada do poder e das suas funções. As cidades definem afinidades e estratégias de partilha de conhecimento, desenvolvimento e crescimento, cada vez menos condicionadas por cânones até há pouco sacralizados. No passado, a organização dos poderes assentou de forma relevante nas cidades-Estado, ou mais tarde na Liga Hanseática. A governação moderna de uma cidade, e em particular da nossa cidade, não pode deixar de inspirar-se naquilo que, sendo um modelo passado, tem hoje uma renovada e tremenda atualidade, desta feita focalizada, sobretudo, para o conhecimento e o investimento. Mas no atual quadro geopolítico,
É necessário que cidades como a nossa, como a cidade do Porto, sejam cidades livres, no sentido histórico de cidades autónomas e abertas, abertas às outras cidades, abertas ao comércio livre, abertas à tolerância de religiões, de crenças e de costumes. A cidade livre não vive em autarcia e fenece ou até morre se de forma insensata acreditar que pode fechar-se, recusando abrir-se aos outros. Por tal motivo, e em coerência com o que sempre defendi, é nomeadamente importante que se alcancem os consensos necessários para reforçar os poderes da Junta Metropolitana, sem que isso resulte de forma obrigatória na diminuição das atribuições e competências das câmaras municipais. E é também indispensável que se desenvolva, sem complexos, uma agenda supramunicipal. Da mesma sorte, defendi e defendo, com a mesma convicção, políticas ou consensos transmunicipais e a existência coerente de uma pluralidade de círculos concêntricos relacionais e estratégicos que se vão na aparência afastando, não se deixam limitar ou condicionar pela distância física. O Porto Livre pode, e mais do que pode, deve assumir um papel agregador, deixando claro que não tem a pretensão do domínio e que não aspira a ser capital, senão de si mesmo. Por isso, proponho a criação de uma Liga de Cidades que vá do Porto a Bragança, passando, entre outras, por Viana do Castelo, por Braga e Guimarães, por Chaves e Vila Real, num traço contínuo que nos una como Norte, em que cada cidade compreenda e aceite que, se de alguma forma não se unir com as outras cidades em torno de interesses que são comuns e partilhados, ficará menos forte, mais limitada estrategicamente e mais isolada. Só assim, acredito, a região Norte, que indiscutivelmente partilha interesses, problemas e um destino comum, poderá ter hipótese de reivindicar com eficiência e de forma consistente aqueles que são os seus direitos e aspirações legítimos. Minhas senhoras e meus senhores, o mandato que hoje se inicia abre um novo ciclo político na cidade do Porto. E esse será um ciclo de evolução. De evolução porque esse foi e é o nosso compromisso de honra para com a cidade e para com os cidadãos. Correndo o risco de me repetir, vamos manter o que está bem e vamos melhorar o que for necessário. Manter o que está bem obriga-nos à maior das exigências. Melhorar o que é necessário apelará ao melhor do nosso empenho e criatividade. Este será também o ciclo do desenvolvimento, um desenvolvimento social, económico e cultural, correspondendo às expectativas dos portuenses e à força, à energia e ao espírito empreendedor desta grande cidade. E perguntarão, então, como se realizarão esses objetivos? A pergunta é pertinente porque coloca o acento tónico na governação e na sua viabilidade. Como saberão, afirmei, e aqui mantenho, que a governabilidade não é por si um valor absoluto. E a maioria absoluta não era, em consequência, um pressuposto indispensável. Assim tivesse sucedido, e teria o dever de procurar no dia a dia os devidos consensos para que as decisões, os projetos e a governação não ficassem bloqueados. Mas, por outro lado, sempre me mostrei disposto, tomando em consideração os resultados que viessem a sair das urnas, a negociar um acordo de governo. Esse acordo foi realizado e foi realizado com o Partido Socialista. Não lhes escondo a grande satisfação por tal de ter sido possível. Se dúvidas houvesse, e acredito que já não existissem, confirma-se de uma forma muito concreta como sempre estivemos dispostos a acolher os contributos válidos, a competência e a vontade de servir os portuenses. De quem quer que fosse, qualquer que fosse a sua simpatia partidária, ou por esta ou por outra candidatura. Esse acordo todos o conhecem. E todos o conhecem porque, de forma diferente, decidimos que, a existir, sempre teria de ser publicitado, para que a contratualização que viéssemos a alcançar pudesse ser escrutinada de forma livre e consciente por todos os portuenses. E o acordo, digo de forma inequívoca, traduz o reconhecimento de programas eleitorais que não eram incompatíveis e muito menos antagónicos. Naturalmente,
Naturalmente, sei que o meu programa foi aquele que mereceu a maioria dos sufrágios, mas também sei, e aqui o exprimo, que há contributos que, vindo do programa com que se apresentou a votos o Partido Socialista, serão integrados na nossa governação. Mal ficaria, no entanto, se não dissesse algo mais. O Partido Socialista, aqui representado pelo Dr. Manel Pizarro e pelos seus representantes à Câmara, soube colocar os interesses da cidade e dos portuenses em primeiro lugar. E também por isso lhe agradeço e lhe digo que, de hora avante, há um governo da cidade do Porto. Senhor Dr. Manel Pizarro, o Porto, que fez história a 29 de setembro, fez de novo história a 19 de outubro, quando selamos este acordo ao serviço da nossa cidade e dos portuenses. Deixo também uma palavra e um sinal de apreço democrático às outras forças políticas a quem os portuenses deram o seu voto e que aqui estão representados tanto na Assembleia Municipal quanto na variação. Nesta Câmara cabe o Porto todo e, por conseguinte, da minha parte, contarão sempre com colaboração e com vontade de acolhimento de propostas que venham apresentar, como, por outro lado, das críticas legítimas que venham a fazer à governação da cidade neste ou naquele aspecto. Saberei ouvir e saberei ouvir todos, sem exceção. Da mesma maneira e com abertura de espírito, nunca invocarei a tolerância democrática para adiar a resolução de problemas, para protelar decisões ou para atrasar soluções. Há um tempo para o debate plural, há um tempo para tomar decisões. Fazer política, minhas senhoras e meus senhores, é fazer opções. Saberei ouvir, mas saberei sempre decidir sem dilação. Minhas senhoras e meus senhores, as opções fundamentais da nossa governação estão tomadas, e tomadas há muito. No dia em que anunciei aos portuenses que era candidato a Presidente da Câmara Municipal, disse com clareza ao que vinha. Garanto-lhes que não alterei a minha opinião. O que disse na altura, nesse primeiro discurso, repito agora. E as três prioridades são coesão social, a economia e a cultura. Insisto, as prioridades desta candidatura para o Porto serão a coesão social, a economia e a cultura. O que disse, repito agora. E mais lhes digo, não me afastei 1 milímetro destes três pilares que propus aos portuenses, e muito menos me afastaria quando, ao longo de vários meses, ouvi, e essencialmente ouvi, milhares de portuenses que me confortaram nessas escolhas. O rigor nas contas, a gestão cuidadosa, não são, portanto, ao contrário do que alguns pretenderam fazer, ser minha convicção, uma escolha de governação, um objetivo por si mesmo. Não. As contas rigorosas e transparentes são, isso sim, o pressuposto, a condição para que a governação e as opções estruturantes que acima enunciei possam ser levadas a cabo. São essas as condições para sermos uma cidade livre, porque a coesão faz-nos mais livres, porque a cultura faz de nós uma cidade de liberdade, porque o crescimento económico é um fator de libertação da sociedade. Num tempo de crise grave e profunda, em que tanta gente passa mal e vive com tantas dificuldades, não temos qualquer hesitação. As políticas sociais, o combate à pobreza e à exclusão, o apoio aos desempregados e às suas famílias serão o nosso primeiro desígnio. Seremos, assim, e, portanto, mais livres. Porque queremos construir oportunidades, porque não podemos tolerar que os portuenses tenham de abandonar a cidade para encontrarem emprego, porque queremos apostar em políticas ativas que transformarão o Porto num ambiente atrativo para o investimento, vamos trabalhar
na atração desse investimento, na manutenção dos postos de trabalho existentes, na manutenção das empresas que hoje vivem com grandes dificuldades. Porque sabemos que o Porto é diferente de todas as cidades, queremos apostar na cultura, que garante essa identidade, que projeta a sua imagem e reforça o sentido de pertença e o sentido de liberdade dos portuenses. À luz destas escolhas fundamentais, o futuro da cidade passa pela nossa vontade coletiva e pela nossa capacidade conjunta para fazermos um Porto mais confortável e um Porto mais interessante. Um Porto mais confortável, porque aqui todos encontram condições para viver com dignidade e não apenas para sobreviver, para estudar, para trabalhar e para envelhecer. Um Porto mais interessante, porque não se fecha em si mesmo, porque sabe acolher e porque sabe incluir, porque tem horizontes largos e, como desde sempre, integra em si o que de bom vem de fora. Queremos, por isso, um Porto autêntico, leal, genuíno. Queremos um Porto europeu, ambicioso e desenvolvido. Queremos um Porto que, ao mesmo nível e ao mesmo tempo, conjugue tradição com modernidade. Um Porto que mantém os seus hábitos, privilegia os seus costumes e que, em simultâneo, sabe arriscar e ousa inovar. Queremos um Porto que tem orgulho na Ribeira, no Atlântico, na Casa da Música, em Serralves, no Dragão, nas Fontainhas e no Freixo. Um Porto que se revê no simbolismo da sua muralha, uma muralha que se prolonga fisicamente na Ponte Luís I, como quem diz que é a força da nossa identidade e só ela que nos abre o mundo. Vamos ter uma cidade limpa, sustentável e acessível. Vamos fazer desta nossa cidade uma cidade segura, inclusiva e solidária. Vamos ter uma cidade dinâmica, criativa e criadora. Vamos ter uma cidade que se orgulha das suas tradições, mas que nunca tem medo de se transformar. Vamos ter uma cidade que sabe ser cosmopolita, sem nunca, mas nunca deixar de ser popular. A cidade do Porto, liberal e aberta, tolerante e abrangente como é, não irá negligenciar as suas responsabilidades regionais e nacionais. O Porto terá, naturalmente, uma voz firme na área metropolitana. O Porto terá uma posição integradora e afirmativa no conjunto da região norte. O Porto não se fechará em si mesmo, e muito menos será portocêntrico. O Porto não será uma feira de vaidades, nem terá a pretensão provinciana de representar majestaticamente o país a sul do Minho e a norte do Mondego. O Porto será sempre parte integrante de um todo nacional. Disso, o Porto não abdica nem capitula. O Porto terá sempre uma voz ativa, autêntica, determinada. O Porto terá sempre uma posição própria, responsável e respeitável. E o nosso país, Portugal, terá sempre o Porto que merece e o Porto que precisa. Peço-vos e peço a todos que me desejem sorte neste mandato que agora inicio, porque a sorte é sempre necessária. Mas, por outro lado, deixem-me que aqui lhes cite um provérbio brahmano que descobri recentemente e de que gosto muito. A sorte ajuda algumas vezes, o trabalho ajuda sempre. Tenho a certeza de que com o nosso trabalho e com a ajuda de todos teremos um Porto melhor. Não temos outra opção, porque o Porto é a nossa cidade e é uma grande cidade. O nosso desígnio é fazer do Porto não apenas a invicta, não apenas a muito nobre e sempre leal, mas também uma cidade livre, a cidade livre do Porto.
invicta, nobre, leal e agora, como sempre, livre. Muito obrigado a todos.